Fala galerinha, beleza? A Rafa Carvalho Trader na área para mais um videozinho aqui no canal. E nesse vídeo, bora lá para aquela nossa resenha sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Várias entradinhas aqui para vocês. E na semana passada a gente ficou aí com um resultado diferenciado. Já vou mostrar para vocês logo no início do vídeo, então deixa aquela moralzão no like. Se não faz parte da família, clica aqui embaixo, vem fazer parte logo, clica no botão de se inscrever e bora pro vídeo. Fala galerinha, tô aqui com a Estrela Bet aberta, vocês sabem que é a casa que eu tenho feito todas as entradas aqui desse projeto com vocês. E antes da gente começar com as dicas dessa semana, lembrando, o link da Estrela Bet tá aqui embaixo, se você ainda não tem conta, dá essa moralzinha, clica aqui pelo link do pai. Usa o cupom FUT200 e você vai dobrar o seu primeiro depósito até R$200. Bora aqui para as entradinhas da semana passada. Pegamos a vitória do Atlético Paranaense aqui na odd 1,70. Bateu, cravamos aí 2-0 o jogo. Infelizmente tomamos esse head aqui que, meu Deus do céu. Vitória do Fortaleza com under 3,5. Fortaleza perdeu de 1-0 em casa pro Cuiabá. Tomamos um head aqui também no mais um do Santos. Santos tomou 4-1 pro São Paulo. Realmente essa aqui, acredito que eu tenha feito uma leitura errada. Do Fortaleza, apesar dos pesares, eu acredito que foi sim uma excelente entrada, apesar do head. Pegamos um greenzinho bem tranquilo aqui no jogo do Botafogo, onde a gente tinha dupla chance pro Botafogo, over 0,5 gols e under 3,5. Jogo 2-0 pro Botafogo, bem tranquilo. Eu falei que acreditava na vitória do Fogão aí. Bateu, mas eu preferi ir com essa aqui um pouco mais safe para garantir caso o jogo terminasse empatado. Dito isso, bora para a rodada 16. Começamos aqui com o jogo do Flamengo e América Mineiro e vamos ter entradas aqui nesse jogo sim. Nesse jogo a gente vai pegar a vitória do Flamengo no HT, tá? Odd 1,82. Vamos botar a nossa stake aqui de 100 pratas, validar a nossa entrada. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o América Mineiro perdeu 4 deles. Flamengo, dos últimos 5 jogos dentro de casa, ganhou 3. Isso nos traz uma vantagem bem legal. O Flamengo tem jogado muito bem, com uma intensidade grande no início dos jogos aí. Acredito bastante nessa vitória do Flamengo no primeiro tempo, principalmente porque o América Mineiro é um time que tem a defesa bem vazada, bem fraca, sofre bastante. E o Flamengo tem jogado muito bem o início das partidas, tá? E agora a gente tem Palmeiras e Fortaleza. Já digo pra vocês, a melhor odd pra vitória do Palmeiras está sendo aqui na Estrela Bet, tá? Odd 1,65. Vocês podem buscar essa vitória direta, bem seca aqui do Palmeiras a 1,65, é bem interessante sim. Mas eu vou usar um criar aposta aqui que me chamou bastante atenção aqui, tá com uma odd bem bacana. A gente vai pegar a vitória do Palmeiras, e aí a gente vem aqui em equipe, escanteios da equipe, over 4,5. A gente vai ter uma odd 2,05. E o que a gente precisa aqui? Vitória do Palmeiras, jogando em casa no Allianz Parque. Apesar dos últimos jogos não terem sido tão bons assim, é uma equipe muito, muito superior à do Fortaleza. Fortaleza, fora de casa, é uma equipe que não entrega. A Palmeiras, dentro de casa, a maioria dos jogos vem muito bem. E a questão dos escanteios aqui, 5 escanteios para o Palmeiras é bem tranquilo aí. O Palmeiras tem uma das maiores médias de cantos aí do campeonato. Joguinho do Bahia e Corinthians, não vamos ter nada no pré-live aqui para esse jogo, mas eu tenho alguns cenários interessantes para vocês ficarem de olho no live. Vou até clicar aqui para mostrar algumas odds para vocês e vocês ficarem ligados. O que eu ficaria de olho aqui nesse jogo? Mercado de gols, over 1,5 gols no live. Tá? De modo geral, o Corinthians é uma equipe que tem uma tendência um pouco mais under, porém a gente tem alguns dados aqui que nos ajudam nesse over 1,5. E levando pro live, eu acho bem interessante ficar de olho, já começa com uma odd alta, então ali com 10, 15 minutos. Se o jogo estiver bom, essa odd aqui vai estar na casa de 1,70 já, então vale a pena ficar de olho. É um mercado muito bom para esse jogo, beleza? Alguns dados aqui, principalmente em relação ao Bahia. Bahia jogando em casa dos últimos 5 jogos, 4 bateu essa linha do over 1,5. E no geral, dos últimos 10 jogos do Bahia, 8 bateram essa linha do over 1,5. Então uma linha bem tranquila pro time do Bahia. Já puxando pro lado do Corinthians, a gente fica um pouco mais difícil. O Corinthians dos últimos 10 jogos, 5 bateu esse over 1,5, e dos últimos 5 jogos jogando fora de apenas 2 bateram essa linha. Mas no confronto direto entre eles, últimos 10 jogos aí, 8 bateram essa linha do over 1,5. Então acredito que vale bastante a pena levar para o live se tiver um jogo aberto. Vale a pena sim buscar esse over 1,5 e até mesmo ficar de olho num gol no HT aqui nessa partida, pode ser bem interessante. E agora bora aqui de Cuiabá e São Paulo. Sem enrolações aqui, a gente vai pegar o
empate anula do São Paulo, tá? Odd 1,90. Gosto muito dessa entrada aqui. E vamos validar nosso stake aqui, entrando no empate anula do São Paulo. Coritiba é o terceiro pior mandante do campeonato, só venceu apenas uma partida jogando em casa. E apesar do São Paulo ser o segundo pior visitante, São Paulo é um time que empata bastante fora de casa. Então eu gosto muito dessa odd 1,90, tendo um empate aí com a possibilidade de devolver a nossa stake. Principalmente porque o momento do São Paulo tá muito bom. O São Paulo tá num momento de crescente muito bom. Tem um time melhor do que o do Cuiabá, sem dúvida alguma. Então acho muito valor aqui nessa odd 1,90 nesse empate anula. Para mim esse empate anula do São Paulo aqui tinha que estar abaixo de 1,70, beleza? E bora pro joguinho do Grêmio e Atlético Mineiro. Jogo complicado pro mercado de ML, tá? Mas eu vejo muito interessante aqui esse ambas marcam, odd 1,99. Melhor odd que eu achei aqui para ambas marcam também aqui na Estrela Bet, esse 1,99, beleza? E alguns dados aqui para embasar a nossa entrada, galera. Eu gosto sempre de explicar alguns motivos aqui, dentre outros que eu não cito aqui, que estão dentro do meu método. E nesse aqui do ambas marcam, galera, a gente tem o Grêmio que sofreu gol nos últimos 8 jogos, Atlético Mineiro sofreu gol nos últimos 6 jogos, dos últimos 5 jogos do Grêmio jogando em casa, 4 foram ambas marcam, e do Atlético Mineiro, os últimos 5 jogos jogando fora, 3 foram ambas marcam. E no geral a gente tem 7/10 aí, 7 jogos ambas marcam do Grêmio e do Atlético Mineiro 6/10. O que com essa odd 2 traz uma vantagem bem bacana aqui pra gente no longo prazo. Tá? Começar falando de Cruzeiro e Goiás, jogo muito difícil, duas equipes que vêm muito mal. O Cruzeiro é uma equipe bastante under, tá, galera? Tem muitos jogos aí de 1-0, seja para vitória ou para derrota, alguns empates em 0-0 e 1-1 também, são os placares mais recorrentes. Eu acredito sim que o Cruzeiro deva ganhar essa partida do Goiás, porém essa odd 1,64 tá muito baixa. Não me agrada entrar nessa odd. O que seria interessante aqui para mim, de repente, se tivesse linha, era o mais 1,5 do Goiás, mas a gente não tem essa linha. O que a gente tem aqui é o mais 1 do Goiás, para mim não vale a pena. Então eu prefiro ficar de fora desse jogo. No live aqui também eu não vou fazer nada, é um jogo que eu vou me manter fora do mercado. E agora bora falar do nosso líder, Santos e Botafogo, galera. Que jogo é esse? Acredito sim que o Botafogo possa ganhar essa partida, tem o favoritismo, é o melhor time, o Santos está num momento ruim, mas essa odd de 2,10 para o Botafogo para mim tá justa. Essa questão do Santos jogar com portões fechados, na minha visão, na minha análise aqui, vai trazer mais benefícios do que malefícios para o time do Santos. Tá? Eu, no live, gosto muito de ficar de olho no over 1,5. A gente já tem uma odd aqui no pré-live de 1,48, odd muito boa. O Santos, nos últimos 5 jogos em casa, tem uma média de 3 gols no jogo, beleza? Enquanto o Botafogo fora de casa tem uma média de 2,2 gols. Ou seja, essa linha do 1,5 aqui tem uma tendência muito boa para bater e já tá com uma odd boa. Então, se o jogo começar corrido, pode ser interessante aqui, acima de 1,70 ali, antes dos 20 minutos, para mim vale bastante a pena, tá? E é claro, se o Botafogo começar bem, vale sim buscar a vitória do Botafogo no live, mas no pré-live eu vou ficar de fora, beleza? Galerinha, jogo do Bragantino e Internacional, não vamos ter nada no pré-live aqui, mas tem alguns cenários pro live. No live eu gosto de vir buscar a vitória do Bragantino, para mim essa odd tá bem justa aqui no pré-live. Essa odd aqui, para ter valor, teria que estar acima de 2, aí valeria o risco de buscar uma vitória do Bragantino aqui em cima do Inter. Em relação a números, o Bragantino vem muito bem. Os últimos 5 jogos em casa, o Bragantino ganhou 4. Porém, o Internacional dos últimos 5 jogos fora de casa só perdeu 2 partidas. Então, por isso, eu prefiro levar para o live, apesar do bom momento do Bragantino aí. Acabou de perder para o Botafogo, isso pode dar uma balada no time. Joguinho do Vasco e Atlético Paranaense, para mim é um jogo difícil, a gente tem odds aqui bem ajustadas, mas eu gosto no live de buscar o empate anula a favor do Atlético Paranaense, tá? Se o Atlético Paranaense começar bem o jogo, vale a pena buscar esse empate anula. O Vasco é o pior mandante do campeonato, só ganhou uma partida, teve um empate e 5 derrotas jogando em casa. Em contrapartida, o Atlético Paranaense é o 5º pior visitante, também só teve uma vitória, um empate e 5 derrotas jogando fora de casa. Então isso complica bastante alguma coisa aqui para cenários de pré-live. Mas acredito que o Atlético Paranaense está num momento bom, por estar nesse período que tem como descansar o time, como o elenco do Atlético Paranaense não é muito grande, estava participando de 3 competições, isso estava desgastando muito e acabando deixando de lado o time em algumas partidas no Brasileiro, principalmente fora de casa. Acredito que agora, com o time mais descansado, o Atlético Paranaense tem tudo sim para começar a buscar vitórias jogando fora de casa também, tá, galera? Então, se o Atlético Paranaense começar bem, vale a pena buscar um empate anula, de repente até um menos 0,25 para pegar uma odd um pouco mais alta
e aí ficar com meio head em caso de empate, tá? Eu gosto muito aqui de buscar algo a favor do Atlético Paranaense no live. E agora joguinho de segunda-feira para fechar, Fluminense aqui jogando contra o Coritiba lá na casa do Cuxa. Isso aqui para mim é uma partida complicadíssima. São duas equipes muito inconstantes. No geral, a gente tem uma tendência under, porém, o Coritiba mantém uma variância muito alta. Tem partidas em que só acontece 1 gol, 0 gols, e tem outros que acontecem 5 gols. Então a gente não tem uma constância nessa média de gols do Coritiba aí, tá? Tanto feitos quanto sofridos. Então fica um pouco complicado para entrar nesse mercado, e para mim as odds não estão interessantes no mercado de gols aqui nesse jogo, tá? Em relação à vitória, fica bem complicado. O Fluminense está numa variância muito grande, ganha, perde, não está conseguindo manter uma constância, apesar de se manter no topo da tabela. Para mim é um jogo difícil, mas que tem uma tendência um pouco mais pro lado do Fluminense, tá? Acredito que no live dá para buscar uma vitória do Fluminense se o Fluminense estiver bem na partida, de repente até um menos 0,25 aqui na casa de 1,70 para ficar com a possibilidade do meio head em caso de empate, beleza? Dito isso, muito obrigado, eu agradeço vocês, valeu e fui!